paz do Senhor, meus irmãos. Sou o irmão Ronaldo, diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Ferraz Vasconcelos, setor 27. Estamos aqui para comentar sobre o assunto da revista dos adultos, da CPAD. O título do trimestre, segundo trimestre de 2019, é O Tabernáculos, símbolo da obra redentora de Cristo. Nós vamos fazer o comentário da lição 3. Quem tem acompanhado o canal tem visto aí que nós temos disponibilizado todos os comentários, tanto da primeira quanto da segunda lição, e porque o nosso objetivo é trazer um suporte e subsídios para os professores de escola bíblica, para estar na sua classe, para você ter mais ferramenta, para você ter mais aparatos, para estar trazendo uma boa lição aí. Nosso pastor Enoque Santiago, que é o autor desse projeto, e tem aí trabalhado, e tem se disposto aí a fazer esse trabalho para poder ajudar você, professor de escola dominical. A lição de hoje que nós estaremos comentando é a lição 3, que tem por título Entrando no Tabernáculo. No caso, o pátio, que é o assunto principal da lição de hoje. Então, trazendo aqui já de antemão e fazendo com que você, se quiser até anote aí, você pode anotar o comentário no seguinte sentido. O título já diz assim, o pastor Elianai Cabral nos traz o título dessa lição dizendo Entrando no Tabernáculo. Então, para que se entrasse no tabernáculo, e quando nós falamos tabernáculo, compreende todo o complexo, que envolve as três partes, que é o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, quando se fala em tabernáculo, se compreende todo o complexo que é essas três partes aí, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E também, quando fala em tabernáculo, se lembra do santuário. Então você pode ver aí, o pastor Enoque disponibilizou na primeira aula, você pode ver aí, aqui todo o complexo, que compreende a porta, aqui, aí vem o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo aqui, tá? Então seria esse formato aqui. Talvez a foto não dê para você visualizar bem, mas acho que dá para ter mais ou menos uma ideia. Então, aqui o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, para entrar na salvação, ou para ter entrada, tanto a salvação quanto a adoração e a presença de Deus, é necessário entrar pela porta. E essa porta que dá acesso primeiramente ao pátio, que é o assunto de hoje. E a porta nada mais, nada menos é do que o próprio Senhor Jesus. Quando nós falamos da porta, para entrar no santuário, a porta ela é Jesus. O texto áureo diz bem isso daí. Eu sou a porta, Jesus dizendo em João capítulo 10, versículo 9. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, se alguém entrar por Jesus, vai conseguir a salvação, vai estar dentro, vai fazer parte de tudo que há dentro do santuário, do tabernáculo de Deus. Entrará e sairá e vai achar a providência, a pastagem, ou seja, vai receber a providência de Deus. A verdade prática diz assim: entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador, ou seja, para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, e essa porta é Jesus. Então, aí nós podemos compreender aqui, está cercado, onde o povo não podia entrar. E para entrar tinha que ser pela porta. E essa porta é Jesus. Amém?
A introdução que nós podemos colher da introdução, ou até mesmo trazer aqui para os irmãos de uma lucidez ou uma luz aí, sobre a questão da introdução, é quanto, assim, o tabernáculo era um grande símbolo para Israel. É isso que está dizendo, né, o comentário do pastor Elianai Cabral. Que o tabernáculo era um grande símbolo para o povo de Israel. Ao ponto, aí eu coloco aqui umas palavras minhas, ao ponto, né, de idolatrá-lo. Né, porque o povo de Israel compreendia que o santuário trazia a presença de Deus, ou localizava a presença de Deus, ao ponto de certa vez, lá em Jeremias, no capítulo 7, né, de Jeremias, mostra ali que o povo ele se achava seguro no templo, ou achava segurança no templo, ao ponto de dizer que aquele ali era o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Vamos ver na nossa Bíblia Sagrada, livro de Jeremias, no capítulo 7. Capítulo 7 de Jeremias, onde Deus manda Jeremias se pôr à porta, né? E começar ali a pregar ao povo. Deus diz assim: Jeremias, põe-te à porta da casa e proclamai ali esta palavra. E diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e farei neste lugar. Não vos fieis em palavras dizendo, né? Não vos confieis até mesmo em palavras dizendo, templo do Senhor é esse, né? Mas deveras melhorar os vossos caminhos e as vossas obras, e deveras praticar os juízos, entre um homem e o seu próximo, tá? Sem oprimir o estrangeiro, sem oprimir as viúvas e o órfão, enfim. Então, quer dizer, eles se achavam seguros por ter o templo do Senhor, né? Mas o que Deus queria deles é que, na realidade, eles melhorassem os caminhos e deixassem de oprimir, né, os mais carentes, os mais necessitados, no caso os órfãos e as viúvas. Então, quer dizer, eles tinham o templo como algo, um símbolo muito grande, muito precioso, ao ponto de eles até mesmo adorarem. Mateus capítulo 24, na instrução que Jesus está falando sobre os finais dos tempos, todos conhecem, no começo, os discípulos chegam até Jesus e começam a mostrar todo a estrutura do templo. Aí Jesus, para quebrar ainda, né, para mostrar que na realidade ali eles não deveriam estar maravilhados com o templo, Jesus diz assim: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Então, para eles era de muita valia o templo, no caso ali. E também, ainda na introdução, o comentário diz que Deus se centraliza no meio do povo. Então, Deus, em algumas vezes, falou que estaria no meio do povo, ou que o objetivo dele era de estar no centro do povo. Levítico, capítulo 26, né, versículo 11 e 12, nos mostra isso daí. Vamos lá? A nossa Bíblia Sagrada. Vou pegar o livro de Levítico, capítulo 26. Versículo 11 e 12, que diz assim: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Eu sou o Senhor, né? Versículo 13, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fossem seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar, né? Eu falei versículo 11 também aqui, então vou ler o versículo 11, que diz assim: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará.
Aí o versículo 12, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Né? Então, esse era o objetivo de Deus, estar no meio do povo. Agora, quando nós vemos essa foto aqui, você vai ver aqui todo o complexo, né? Cercado aqui. Você vai ver que aqui do lado, o pastor Enoque Santiago na primeira aula fala isso, você vai ver que aqui em volta ficava as tribos, né? O povo distribuído aqui nas suas tendas. Então, mostrando realmente que o objetivo de Deus era isso mesmo, que o povo ficasse em torno dele e ele ficasse no centro, né? E até mesmo trazendo para as nossas vidas, Deus ele quer estar no centro das nossas vontades, Deus quer estar no centro das nossas vidas, Deus quer estar no centro dos nossos negócios, de tudo que nós fazemos, de tudo que nós somos, né? E devemos viver dessa forma, sempre entendendo que Deus ele é o centro da nossa vida. E o primeiro tópico da lição nos mostra assim: a organização divina fazia tudo minuciosamente, né? Até mesmo na formação do tabernáculo. Então, o que nós entendemos aí? Deus ele fazia tudo minucioso, né? De forma detalhada, de forma organizada, né? E o pátio também, né, está dentro dessa organização. Deus ele não foi por acaso que ele fez o complexo dessa forma, né? Porque Deus é um Deus organizado, um Deus zeloso, um Deus que procura fazer as coisas nos seus mínimos detalhes. O primeiro subtópico que nós compreendemos é assim, que o templo, desde a sua criação, ou o tabernáculo, ele foi montado em vários lugares, né? Mas já previa-se um lugar fixo para ele ficar, né? Ele foi montado no Monte Sinai, depois foi para Siló, a própria lição vai falar, enfim, em vários outros lugares ele foi montado. Mas ele já se previa um lugar fixo para ficar, que esse era um dos objetivos, que ele tivesse um lugar fixo para ficar, e não ficasse andando para vários lugares. Porque na realidade com o tempo se perdeu até lá onde realmente se deveria ficar o templo. Até que veio Davi, tomou Jerusalém e o seu filho Salomão fez o templo fixo no lugar onde dali não sairia mais, né? Mas quando nós entendemos mesmo em lugar fixo, nós vamos ver lá em Apocalipse, né? No capítulo 21, que mostra-nos ali que na realidade o templo, o lugar mesmo, o templo real, vai ser lá na vida eterna, né? Quando todas as coisas forem terminadas, e ali estaremos com o Senhor, e ali sim nós veremos o templo, né? Fixado ali no lugar em que nunca mais se acabará, nunca será destruído, né? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 21. Versículo 22. Que diz assim: e nela, na cidade de Jerusalém, celeste, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, né? Aí no versículo 3 do mesmo capítulo, diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, né? Então, na nova cidade, na Nova Jerusalém, né, estará o templo, que é o próprio Senhor Deus, né?
e esse templo nunca será destruído, nunca sairá do seu lugar. Realmente ali será o lugar fixo aonde ele estará, né? Então vamos lá. O primeiro tópico eu disse aí. O primeiro subtópico, né? Aliás, o primeiro subtópico foi o que nós falamos. O segundo subtópico diz assim: o tabernáculo era de frente para o sol, né? Ou seja, quando nós olhamos aqui o tabernáculo, ele ficava de frente para o sol. O sol estava nessa posição aqui, né? E ele ficava de frente para o sol, né? E aí quando nós compreendemos, traçando um paralelo aqui com Malaquias, no capítulo 4, versículo 20, né? E que diz lá: Malaquias, capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículo 2, que diz assim: mas para vós, os que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis, e saltareis como bezerros da estrebaria. Então, né, traçando um paralelo aqui, de frente para o sol, aonde nasce o sol da justiça, né? Então, não era por acaso que Deus fez dessa forma, organizou ou posicionou o santuário dessa forma, para que houvesse uma harmonia da palavra de Deus, né? E aí nós encontramos Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, essa palavra que nos diz que para nós nascerá o sol da justiça. Ficava de frente para o sol, para onde nascia o sol, para que o sol da justiça nascesse e se mostrasse ao povo, né? Então, continuando aqui, o segundo tópico da lição, no primeiro subtópico, né, vai falar lá que existia, no comentário do pastor, né, da lição, diz que existia uma cortina de linho branco, né, e essa cortina de linho branco, você pode ver aqui, de comprimento 45, né, 45 metros de comprimento, por 22,5 de largura. Então, você entende aqui, é uma figura retangular, tá? Então, de fundo e de frente 22,5 e de comprimento aqui, né? Ou seja, de largura 22,5 e de comprimento 45 metros. Bom, as colunas, né? As colunas aqui de bronze, né? Que nos traz a ideia e nos mostra o que? Firmeza, né? E estrutura sólida, tá? Então também não era por acaso. É uma demonstração de firmeza e de uma estrutura sólida, porque ficavam de pé e sustentavam todo o sistema. As colunas faziam isso. A cortina branca, né, que separava o santo do resto, né, do que estava fora, né? Então, a cortina, né, branca, ela separava o que estava dentro, que era santo, do que era impuro do lado de fora. E a altura dessa cortina branca era de 2,25 metros. Para quê? Como o próprio comentário da lição vai dizer, para que não se visse o que estava acontecendo dentro, tá? O que nós vamos entender? Mas 2,25 talvez seria um pouco baixo, enfim. Mas a estatura média do povo judeu era de 1,73, né? Então, 2,25 tirando 1,73 vai ficar aí uns 45 centímetros, 47 centímetros mais ou menos. Então, até mesmo pulando não se daria para ver, né?
Então, era uma das organizações de Deus, ou seja, Deus fez dessa forma para que fosse realmente assim, que não se visse o que estava dentro. E Deus sabia da estatura, lógico, dos judeus, e sabia que eles, mesmo pulando, eles não conseguiriam ver o que estava dentro, né? Aí o segundo subtópico vai dizer assim, que na realidade isso era uma didática. Tudo que Deus fez, toda a organização, toda a madeira, o encaixe das madeiras, isso era uma forma didática, né? E dentro de uma dessas didáticas, na questão do encaixe, na questão de estar tudo colocado no seu lugar, nos mostra a comunhão, né? E é tão importante a comunhão, tá? No Salmo 133, na realidade, fala em união, que é além ainda da comunhão. Mas, se você fizer uma pesquisa, ou até mesmo olhar no dicionário, sobre a questão da união, também é sinônimo de comunhão, tá? Ou, quando se fala em união, também se compreende comunhão, né? E quando nós olhamos no Salmo 133, mostra lá que a união, né, é tão preciosa como o óleo precioso, ou seja, é tão importante como o óleo precioso. E o óleo precioso é símbolo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é importante, a união ali, se você olhar, ela é tão importante quanto o Espírito Santo para o bem-estar da congregação, para o bem-estar da igreja e do povo, enfim. Então, quando Deus fazia aqueles encaixes todo do santuário, enfim, da cerca e tal, era uma demonstração de Deus que tudo tem que estar encaixado, tudo tem que estar bem unido, de forma que venha estar tudo perfeito em harmonia, tá bom? O terceiro subtópico diz assim, que o pecador ficava do lado de fora, né? Ele não tinha acesso ao que estava dentro. Então, separava Deus, que é santo, o que é santo, do pecado e do pecador que estava do lado de fora. E somente o sacerdote podia entrar, né? E aí nós sabemos que essa barreira foi rompida, onde hoje o pecador, ele se achegando pela porta que é Cristo, ele tem acesso ao que está dentro e pode chegar até o lugar santo, né? Então, isso é importante, tá? A partir de Cristo, tudo isso mudou e agora o acesso está aberto. Aí nós vamos para o terceiro tópico e é o tópico final, que diz o que nós podemos ali, dentro de uma análise, trazer para os irmãos aqui. A porta do pátio. Então essa porta é única, exclusivamente Cristo, tá? Aí se nós formos ver aqui, não existe outra porta em todo o complexo, tá? Não existe outra porta. Por quê? Porque Deus fez de propósito uma porta só, para que representasse Cristo. Então não há outros caminhos para se chegar até Deus, como dizem alguns por aí, ou outras religiões, inclusive o ecumenismo, né, que diz que todos os caminhos levam a Deus. Não. O único caminho que leva ao lugar santo, ao lugar da adoração, ao lugar onde nós podemos estar com o Senhor, é a porta. E essa porta é Cristo. Bom? No primeiro subtópico, do terceiro tópico, diz assim, o único caminho é Cristo. Não havia outra porta, né? O próprio Jesus nos diz né, que aquele que tenta entrar por outra porta é ladrão e salteador. Então vamos imaginar aqui, a porta está aqui. Se eu for tentar fazer outra porta aqui, eu vou estar errado. Alguma coisa está errada, porque se a porta está aqui, como é que eu posso entrar por outro lugar, né? Ainda porque é uma das coisas que nós vimos na lição sobre as tropas de Deus que eram localizadas em todo o entorno do complexo, né? Então, se alguém tentar por outra porta, logo vai ser identificado como ladrão e vai sofrer as penas, né?
ou vai ser identificado como invasor, enfim, e vai sofrer as penas. Então, tem que se entrar realmente pela porta, né? Que ela foi colocada para isso, né? E a porta é para isso, inclusive. E quando ele falava ali dos ladrões que tentavam entrar por outra porta, ele estava falando aos líderes religiosos, né? Que entram por outras portas ou por outros caminhos, tentar conduzir o povo ao céu, né? E trazem inovações, trazem alguns artifícios para tentar fazer com que se entre até o lugar santo, ou se entre na presença de Deus. Mas nós não precisamos de artifícios, nós não precisamos de invenções, nós precisamos de entender que devemos entrar por Cristo através da sua palavra. Obedecendo ela, nós teremos acesso a Deus. E o próprio Jesus diz lá em João capítulo 10, no versículo 1, vamos ver? João capítulo 10, versículo 1, Jesus dizendo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, né? Então, para entrar, tem que ser por Cristo. Segundo subtópico, do terceiro tópico, diz assim: as colunas, os 4 evangelhos, né? Seriam os 4 evangelhos, que se compreende os 4 evangelhos. Então, nós vamos ver aqui que existiam 4 colunas na entrada, né? Chega para você ver aí. O que se entende são os 4 evangelhos. E, quando nós formos entender os 4 evangelhos, é os 4 evangelhos realmente que mostram a entrada, que mostra, que fala sobre Cristo, que fala sobre realmente a porta, que é Cristo, né? Então, e quando nós olhamos as colunas, não existe coluna maior do que a outra, não existe coluna diferente da outra em questão de largura, tamanho, altura. Então, todas as colunas são iguais e todos os evangelhos são iguais e mostram a porta, a entrada. E essa entrada aqui é Cristo, né? Então, compreendendo aí, tá? Terceiro subtópico. Aí vai falar sobre as cores, né? Vai falar sobre as cores. A primeira cor que fala ali, o comentário do pastor vai dar outros tipos de interpretações com relação a essas cores, ou até mesmo algumas se encaixam dentro do que eu vou falar. Além dessa que você tem na revista, eu estou te trazendo outra interpretação aqui do que realmente simbolizam as cores, para que você venha entender aí. Vai falar sobre o azul, né? Você pode ver o azul aqui, que seria a natureza celestial de Jesus, ou o homem celestial, né? 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ver lá, versículo 44, aliás, 47, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47 diz assim: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, Senhor é do céu, né? O versículo 48 diz: qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, também os celestiais, né? Então, se tratando aqui de Cristo, a púrpura mostra a realeza de Cristo. Está lá em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 16, né, que mostra ali ele no cavalo branco, né? Apocalipse. Capítulo 19. E no versículo
versículo 16, que diz assim: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Isso no versículo 16. Versículo 19 diz, perdão, é versículo 16, é isso mesmo. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estão mostrando a sua realeza ali, na cor púrpura. Carmesim, né? Que é o sacrifício. Se trata de sacrifício. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Vamos ver. E cantavam um novo canto dizendo: digno é o Senhor de tomar o livro e abrir. Capítulo 5, versículo 9 e 10. Isso mesmo. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fosse morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e línguas e nações, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, falando aí, né, de Cristo, com o seu sacrifício ele comprou homens, né, comprou povos e os fez reis e sacerdotes. E o quarto, o branco, que simboliza a perfeição. E também, nós podemos entender aí, os que são lavados no sangue de Jesus. No capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9, diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos, e línguas, que estão diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, mostrando aqui também, né, o branco, os que foram lavados no sangue de Jesus estavam de vestes brancas. Pois bem, né, eu vou ler só a conclusão e estaremos terminando esse vídeo aqui. Ó, diz assim: nesta lição estudamos a centralidade de Deus em nossa vida, por meio da posição do tabernáculo. Fomos estimulados a termos uma base e segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo. E concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus através da imagem da porta do pátio. Portanto, sejamos conscientes de que Jesus se revelou ao seu povo como o único caminho para o pecador alcançar a salvação. Ele é o único caminho que conduz ao céu, né? Então, ele é o único caminho, ele é a porta que conduz a Deus, ao lugar santíssimo ou à presença de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar, né? Você aí que acompanha nosso canal ou que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, dê like no vídeo, tá? Toda semana estaremos fazendo esse trabalho e trazendo aqui um comentário dos assuntos da revista dos adultos. Também temos vídeo da escola dos jovens e dos juvenis, no caso dos adolescentes. Acompanhe o nosso canal, aperta o sininho, tá? Para que você, todas as atualizações ou quando tiver novidades, você estará em primeira mão sendo informado, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.